O vestido branco escondia um segredo que explodiria em segundos. Diante de 200 convidados, Marina segurou o buquê com mãos trêmulas e olhou nos olhos do noivo. Preciso te contar algo antes de dizer sim, sussurrou no microfone. O silêncio cortou a igreja como uma lâmina. Estou grávida, Rafael. Mas o bebê não é seu. O buquê caiu. Os convidados congelaram. E então, o impossível aconteceu. Rafael sorriu. Marina Alves nunca imaginou que sua vida se transformaria num drama digno de novela, mas ali estava ela, no dia que deveria ser o mais feliz de sua existência, prestes a destruir tudo com uma única frase. O vestido de noiva tinha custado R$ 4.000, as flores eram importadas da Holanda, e sua mãe tinha passado 6 meses planejando cada detalhe daquela cerimônia. Mas nada disso importava mais. A verdade precisava ser dita, mesmo que significasse o fim de tudo. Tudo começou 8 meses antes, numa sexta-feira chuvosa de março. Marina trabalhava como arquiteta num escritório no centro de São Paulo, e Rafael era engenheiro civil na mesma empresa. Eles namoravam há 3 anos, um relacionamento estável, previsível, confortável. Rafael era o tipo de homem que os pais aprovam, responsável, trabalhador, pontual. Ele nunca esquecia aniversários, sempre ligava quando dizia que ligaria, e já tinha até começado a pesquisar apartamentos para comprarem juntos. Marina gostava dele. Não era uma paixão avassaladora, mas era amor do tipo seguro, do tipo que constrói futuro. Naquela sexta-feira, Marina tinha ficado até tarde no escritório terminando um projeto urgente. Rafael tinha viajado para uma obra em Curitiba e só voltaria no domingo. Ela estava exausta, com dor de cabeça, revisando plantas pela 10ª vez quando sentiu uma presença na porta da sua sala. Era Daniel Carvalho, o sócio mais jovem do escritório, um homem de 35 anos que tinha voltado recentemente de um mestrado na Espanha. Ele tinha cabelos escuros ligeiramente desalinhados, usava óculos de armação grossa, e tinha aquele jeito de quem leu todos os livros que você gostaria de ter lido. Ainda aqui, Marina? São quase 10 da noite, ele disse, encostado no batente da porta com 2 xícaras de café na mão. Trouxe isso. Achei que precisasse. Marina aceitou o café com um sorriso cansado. Eles nunca tinham conversado muito além de assuntos de trabalho, mas naquela noite, com o escritório vazio e a chuva tamborilando nas janelas, algo diferente aconteceu. Daniel puxou uma cadeira e começaram a conversar. Sobre arquitetura, sim, mas também sobre viagens, sobre os anos que ele passou em Barcelona, sobre os sonhos dela de um dia projetar algo realmente importante, não apenas mais um prédio comercial. As horas passaram sem que percebessem. 00:00, 1 da manhã, 2. A conversa fluía com uma facilidade perturbadora. Daniel tinha uma forma de olhar para ela quando falava que fazia Marina se sentir vista de verdade, como se cada palavra que saísse da sua boca fosse fascinante. Ele contou sobre o fim do casamento dele, sobre como percebeu que tinha se casado muito jovem com a pessoa errada, sobre o vazio que sentiu quando finalmente admitiu isso para si mesmo. Marina se pegou falando sobre coisas que nunca tinha verbalizado, sobre como às vezes sentia que estava seguindo um roteiro escrito por outra pessoa, sobre como tinha medo de acordar aos 40 anos e perceber que tinha vivido a vida que os outros esperavam dela, não a que ela realmente queria. E o Rafael? Daniel perguntou com delicadeza. Ele faz parte desse roteiro ou do que você realmente quer? A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Marina não soube responder. Naquele momento, olhando para Daniel através da mesa cheia de plantas e cafés vazios, ela soube que estava em perigo. Era o tipo de conexão que te assusta justamente porque parece certa demais. Preciso ir, ela disse de repente, levantando-se rápido demais e derrubando uma caneta. Já é muito tarde. Daniel apenas assentiu, mas quando ela passou por ele na porta, seus dedos roçaram nos dela por um segundo, e foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo inteiro. Marina praticamente correu para o elevador, seu coração batendo de uma forma que não batia há anos. Ela se sentiu culpada, embora nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha acontecido, sim. Alguma coisa havia mudado. Nas semanas seguintes, Marina tentou se convencer de que aquela noite não significou nada. Era só uma conversa, só uma conexão intelectual, nada demais. Ela se esforçou para ser a namorada perfeita. Cozinhou as refeições favoritas de Rafael, planejou programas românticos, até sugeriu marcar a data do casamento. Rafael ficou radiante. Sabia que você ia estar pronta em breve, ele disse, beijando sua testa. Somos perfeitos um para o outro. Mas enquanto ele falava, Marina não conseguia parar de pensar na pergunta de Daniel. Rafael faz parte do que você realmente quer?
A verdade é que Marina começou a evitar Daniel no escritório. Pegava escadas para não encontrá-lo no elevador, almoçava em horários diferentes, inventava desculpas para não participar de reuniões onde ele estaria presente. Funcionou por um tempo. Mas o destino, ou o universo, ou seja lá o que for que governa essas coisas, tinha outros planos. Um mês depois, Marina foi designada para trabalhar com Daniel num projeto grande, um complexo residencial de luxo que seria o maior empreendimento do escritório naquele ano. Eles teriam que trabalhar juntos, lado a lado, pelos próximos 3 meses. Não havia como escapar. As primeiras reuniões foram tensas. Marina mantinha tudo estritamente profissional, falava apenas sobre o projeto, evitava qualquer conversa pessoal. Daniel parecia entender e respeitava seus limites, mas havia algo no ar entre eles, uma tensão não dita que tornava cada interação carregada de significado. Eles estavam tentando ignorar o elefante na sala, mas o elefante estava crescendo a cada dia. Uma tarde, depois de uma apresentação particularmente bem-sucedida para o cliente, o chefe deles insistiu que todos fossem comemorar. Marina não podia recusar sem parecer estranha. No bar, enquanto os colegas celebravam, ela e Daniel acabaram conversando num canto. Ele estava diferente naquela noite, mais sério. Marina, sobre aquela noite no escritório, ele começou, e ela sentiu seu estômago apertar. Não consigo parar de pensar naquilo. Na nossa conversa. Em você. Marina abriu a boca para dizer que ele não deveria falar essas coisas, que ela estava comprometida, que isso era inapropriado. Mas as palavras não saíram. Em vez disso, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu também, ela sussurrou. Deus me ajude, mas eu também. Daniel pegou a mão dela por baixo da mesa. Não precisa ser assim. Não precisa ser errado. Às vezes a vida nos coloca na frente da pessoa certa no momento errado, e temos que ter coragem de escolher. Mas Marina não tinha essa coragem. Não ainda. Ela retirou a mão, murmurou uma desculpa e saiu do bar. Naquela noite, Marina chorou sozinha no seu apartamento. Rafael estava dormindo ao lado dela, roncando suavemente, alheio à tempestade que se formava dentro da mulher com quem planejava passar o resto da vida. Ela olhou dormindo, o rosto tranquilo, os ombros largos, a respiração regular. Ele era um bom homem. Ele a amava. Ele faria um bom marido, um bom pai. Mas ela não o amava como deveria. Não da forma como estava começando a perceber que era possível amar alguém. Com Daniel, cada conversa parecia descobrir uma nova camada de si mesma. Com Rafael, as conversas eram sempre as mesmas: trabalho, finanças, planos para o fim de semana. Seguro. Previsível. Morto. Marina decidiu que precisava terminar com Rafael. Não era justo com ele, não era justo com ela, e definitivamente não era justo com Daniel continuar aquela farsa. Mas toda vez que tentava ter a conversa, algo acontecia. A mãe de Rafael ficava doente e ele precisava de apoio. O cachorro deles morria e ele ficava arrasado. Ele recebia uma promoção importante e queria comemorar. Sempre havia um motivo para adiar, e Marina, covardia ou bondade, sempre adiava. Enquanto isso, a relação entre ela e Daniel no trabalho se intensificava. Não fisicamente, mas emocionalmente eles já estavam completamente envolvidos. Mensagens de texto que começavam sobre o projeto e terminavam em filosofia de vida. Olhares que duravam um segundo a mais do que deviam. A sensação de que estavam traindo, mesmo sem nunca terem se beijado. Então veio a noite que mudou tudo. Era uma terça-feira de junho, e havia uma festa da empresa num hotel em Guarulá para comemorar os 20 anos do escritório. Rafael não pôde ir porque tinha uma reunião importante no dia seguinte em Campinas. Marina foi sozinha, dizendo a si mesma que era apenas uma obrigação profissional. Mas ela sabia. Quando chegou ao salão de festas e viu Daniel do outro lado da sala, vestindo um terno azul marinho que o fazia parecer ter saído de um filme, ela soube exatamente por que tinha ido. A festa foi longa. Houve discursos, brindes, jantar, dança. Marina bebeu mais vinho do que deveria. Daniel também. Por volta da meia-noite, quando a maioria das pessoas já tinha ido embora, eles se encontraram no terraço do hotel, olhando as luzes da cidade. Não aguento mais, Daniel disse sem rodeios. Estou apaixonado por você, Marina. Sei que é complicado, sei que você está com outra pessoa, mas não posso continuar fingindo que não sinto isso. Marina sentiu o mundo girar. Talvez fosse o vinho, talvez fosse o momento, talvez fosse meses de tensão acumulada, mas ela se virou para ele e disse: eu também. Estou apaixonada por você também. E então eles se beijaram.
Foi o tipo de beijo que apaga o resto do mundo, o tipo que faz seu corpo inteiro vibrar, o tipo que te faz entender por que as pessoas fazem loucuras por amor. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Vem comigo, Daniel sussurrou. Para o meu quarto. Só essa noite. Amanhã você decide o que quer fazer da sua vida, mas me dá essa noite. Marina sabia que era errado. Sabia que cruzar aquela linha mudaria tudo, que não haveria volta. Mas ela também sabia que se não fizesse aquilo, passaria o resto da vida se perguntando. Então ela assentiu. Foram para o quarto de Daniel. E ali, naquela noite, Marina teve a experiência mais intensa da sua vida. Não foi apenas sexo, foi conexão, foi vulnerabilidade, foi escolher pela primeira vez na vida o que ela realmente queria em vez do que era esperado dela. Nas primeiras horas da manhã, deitada nos braços de Daniel, ela se sentiu completa de um jeito que nunca tinha se sentido antes. Vou terminar com ele, ela prometeu. Amanhã. Vou terminar e nós podemos ficar juntos de verdade. Daniel beijou sua testa. Só acontece quando você estiver pronta. Não quero ser o motivo do término. Quero ser o começo de algo novo. Mas quando Marina acordou, Daniel já tinha ido para uma reunião matinal. Havia um bilhete na mesinha de cabeceira. Você é incrível. Seja corajosa. D. Ela voltou para casa ainda tonta da noite anterior, planejando a conversa que teria com Rafael. Mas quando chegou, encontrou o apartamento cheio de flores. Rafael estava na sala com um sorriso enorme no rosto. Surpresa! Ele gritou. Consegui o apartamento. O que a gente estava procurando em Pinheiros. Os donos aceitaram nossa oferta. Estamos oficialmente virando proprietários. Ele a abraçou com tanta felicidade que Marina sentiu seu coração se partir. Como ela poderia destruir aquilo naquele momento? Isso é incrível, ela murmurou, forçando um sorriso. Realmente incrível. Mais uma vez, ela adiou. Mais uma vez, escolheu a covardia. As semanas seguintes foram um inferno. Marina continuava vendo Daniel no trabalho, e a tensão entre eles era palpável. Ele queria saber quando ela ia terminar com Rafael. Ela prometia que seria em breve, mas o em breve nunca chegava. Rafael, alheio a tudo, estava mais animado do que nunca, fazendo planos para o apartamento novo, começando a falar seriamente sobre casamento. A mãe de Marina, que sempre adorou Rafael, começou a fazer pressão. Vocês estão juntos há quanto tempo, Marina? 3 anos. Quando vai ser? Estou ficando velha, quero ver meus netos. A pressão vinha de todos os lados, e Marina se sentia sufocada. Daniel começou a ficar distante. Não posso ser o cara com quem você traz seu namorado indefinidamente, ele disse numa tarde, depois de mais uma desculpa dela. Ou você escolhe, ou eu preciso seguir em frente. Foi então que Rafael pediu Marina em casamento. Ele organizou uma proposta elaborada num restaurante chique, com fotógrafo escondido, amigo surpresa aparecendo depois, tudo planejado meticulosamente. Ele se ajoelhou com a caixa do anel aberta, olhos esperançosos. Marina Alves, você quer se casar comigo? Ela olhou ao redor, seus pais com lágrimas nos olhos, as amigas dela com celulares erguidos gravando tudo, estranhos no restaurante aplaudindo. E disse sim. Disse sim porque não tinha coragem de dizer não publicamente, de humilhá-lo daquela forma, de desapontar todos. Disse sim e se odiou por isso. Quando ligou para Daniel naquela noite para explicar, ele atendeu com voz fria. Entendo. Fez sua escolha. E desligou. 3 dias depois, Daniel pediu demissão. Disse que tinha recebido uma proposta irrecusável em outro estado. Marina sabia a verdade. Ele estava fugindo dela, salvando a si mesmo. A partir daquele momento, Marina entrou no piloto automático. Deixou sua mãe organizar o casamento, enquanto ela apenas aparecia para aprovações finais. Escolheu o vestido que sua mãe achou mais bonito, disse sim para o buffet que Rafael preferiu, concordou com tudo. Por dentro, estava morta. Algumas semanas depois do pedido de demissão de Daniel, Marina começou a passar mal. Náuseas pela manhã, tontura, cansaço extremo. Inicialmente pensou que era estresse, mas quando os sintomas persistiram, fez um teste de gravidez. Positivo. Fez outro. Positivo. E outro. Positivo. Seu mundo desabou. Ela fez as contas rapidamente. 8 semanas desde aquela noite com Daniel. Ela e Rafael mal tinham transado naquele período. Ele estava sempre viajando ou cansado demais. Era matematicamente possível que fosse de Rafael,
mas Marina sabia a verdade no fundo do seu coração. Aquele bebê era de Daniel. Ela tentou entrar em contato com ele, mas Daniel tinha bloqueado o número dela. Mandou e-mail para o endereço antigo do trabalho, mas voltou não entregue. Ele tinha desaparecido completamente da vida dela, e ela não o culpava. Marina considerou todas as opções. Poderia não ter o bebê e ninguém nunca saberia. Poderia ter e fingir que era de Rafael, criar a criança na mentira. Ou poderia fazer a coisa mais aterrorizante, contar a verdade. Durante semanas ela viveu naquele limbo horrível, tentando decidir. A data do casamento se aproximava rapidamente. 2 meses, 1 mês, 3 semanas. Marina tinha pesadelos onde estava presa numa gaiola dourada, gritando mas nenhum som saindo da sua boca. Ela sabia que estava tendo um colapso nervoso, mas não conseguia parar. Então, numa terça-feira, faltando exatamente uma semana para o casamento, Marina teve uma epifania. Estava no metrô voltando do trabalho quando viu uma mãe com uma criança pequena. A mãe parecia exausta, mas quando a criança disse algo engraçado, seu rosto inteiro se iluminou com um amor tão puro, tão verdadeiro, que Marina começou a chorar ali mesmo, no meio do vagão lotado. Ela percebeu que não podia trazer uma criança para o mundo construído sobre mentiras. Que aquele bebê, aquela vida inocente, merecia nascer na verdade, não na falsidade. E que ela, Marina, merecia viver autenticamente, mesmo que isso significasse perder tudo. Aquela noite, ela finalmente tomou a decisão. Contaria a verdade. Não na privacidade de uma conversa íntima com Rafael, mas publicamente, no altar, na frente de todos. Por quê? Porque se ela contasse em particular, Rafael, sendo o homem bom que era, provavelmente tentaria convencê-la a continuar, a fingir que o bebê era dele, a manter as aparências. E ela sabia que se ele tentasse, ela talvez aceitasse, e então estaria condenada a viver aquela mentira para sempre. Mas se ela contasse publicamente, na frente de 200 pessoas, não haveria volta. A ponte seria queimada. Ela estaria forçando a si mesma a ser livre. Os últimos dias antes do casamento foram surreais. Marina assistiu sua família correr de um lado para o outro finalizando detalhes, viu Rafael radiante fazendo os últimos ajustes do terno, participou de uma despedida de solteira onde fingiu estar feliz. Cada momento parecia uma cena de um filme que ela estava assistindo sobre a vida de outra pessoa. Na noite anterior ao casamento, Rafael a levou para jantar. Amanhã começa a nossa vida de verdade, ele disse, segurando a mão dela sobre a mesa. Estou tão feliz, Mari. Você me fez o homem mais feliz do mundo. Marina sorriu, apertou a mão dele de volta, e sentiu uma tristeza profunda. Ele era um bom homem. Ele não merecia o que estava prestes a acontecer. Mas ela também não merecia viver uma mentira. Às vezes na vida não existe opção boa, apenas opções menos ruins. E então chegou o dia. Marina acordou cedo, foi para o salão de beleza com as madrinhas, deixou a maquiadora transformá-la numa versão impecável de si mesma. Colocou o vestido de renda francesa que custou uma fortuna. Olhou para si mesma no espelho e viu uma estranha. Uma mulher bonita, perfeitamente arrumada, completamente vazia. Sua mãe entrou no quarto com lágrimas nos olhos. Você está tão linda, minha filha. Tão linda. Marina abraçou a mãe com força, sabendo que era provavelmente a última vez que seria abraçada por ela com aquele amor incondicional. Mãe, eu te amo. Não importa o que aconteça, lembra disso. A mãe riu. Que dramática. Não vai acontecer nada além de você se casar com o homem dos seus sonhos. Marina não respondeu. A igreja estava lotada. Decoração branca e verde, exatamente como sua mãe tinha planejado. Música clássica tocando suavemente. Convidados cochichando admirados sobre como estava bonito. Marina esperou no saguão, ouvindo os batimentos do próprio coração. Seu pai ao lado dela, emocionado, segurando o braço dela. Pronta, filha. Não, ela pensou. Mas disse, sim. A marcha nupcial começou. As portas se abriram. Ela começou a caminhar, um passo de cada vez, em direção ao altar onde Rafael a esperava com o sorriso mais genuíno que ela já tinha visto. Cada passo parecia uma eternidade. Ela via os rostos dos convidados, todos sorrindo, todos felizes por ela. Viu sua avó enxugando lágrimas. Viu os pais de Rafael orgulhosos. Viu as amigas acenando discretamente. E finalmente, chegou ao altar. Seu pai beijou sua bochecha e a entregou a Rafael. O padre começou a cerimônia. As palavras se misturaram numa névoa. Marina estava ali mas não estava,
flutuando acima do próprio corpo, observando a cena como se fosse uma espectadora. Até que o padre disse: se alguém souber de algum impedimento para este casamento, que fale agora ou se cale para sempre. Marina viu sua chance. Era agora ou nunca. Eu tenho algo a dizer, ela anunciou, sua voz saindo mais alta do que pretendia. O microfone pegou cada palavra. O murmúrio surpreso percorreu a igreja. Rafael franziu a testa, confuso. Mari, o que? Ela o cortou. Preciso te contar algo antes de dizer sim. Todos aqui precisam ouvir. O silêncio era absoluto agora, 200 pessoas segurando a respiração. Marina apertou o buquê com tanta força que sentiu os espinhos das rosas furarem sua pele através do tecido protetor. Uma gota de sangue manchou as pétalas brancas. E então ela disse: estou grávida, Rafael. Mas o bebê não é seu. É de outro homem. De alguém por quem me apaixonei enquanto estava com você. Alguém com quem traí você há 2 meses. E não posso me casar com você sabendo disso. Você merece alguém que te ame de verdade, completamente, sem reservas. E eu não sou essa pessoa. Sinto muito. Sinto muito por fazer isso aqui, agora, na frente de todos. Mas é a única forma que encontrei de ter coragem de ser honesta. O buquê caiu das suas mãos, flores brancas espalhadas no chão de mármore. O silêncio se estendeu por 5 segundos, 10, 15. E então o caos. Gritos. Alguém desmaiou. A mãe dela soltou um grito de horror. A mãe de Rafael cobriu o rosto com as mãos. Os convidados explodiram em murmúrios escandalizados. Mas Marina olhava apenas para Rafael, esperando a raiva, o ódio, a dor que tinha todo o direito de sentir. E então Rafael fez algo completamente inesperado. Ele sorriu. Não era um sorriso de felicidade, mas de algo parecido com alívio. Graças a Deus, ele disse baixinho, mas o microfone captou. O padre pareceu chocado. Como assim, meu filho? Rafael se virou para os convidados, pegou o microfone. Quero fazer um anúncio também. Marina não é a única que tem guardado segredos. Ele olhou para o lado direito da igreja, para onde sua família estava sentada. Bruno, pode vir aqui. Um homem alto de uns 30 anos se levantou da terceira fileira e caminhou em direção ao altar. Marina o reconheceu vagamente como amigo de infância de Rafael. Rafael estendeu a mão, e Bruno pegou, entrelaçando os dedos. Este é Bruno. Nós estamos juntos há 5 anos. Sim, 5 anos. Antes mesmo de eu começar a namorar Marina. A igreja explodiu novamente. Se antes tinha sido caos, agora era apocalipse. O pai de Rafael se levantou gritando. A mãe dele chorava descontroladamente. Os tios faziam o sinal da cruz. Mas Rafael continuou, voz firme. Pedi Marina em casamento porque era o que se esperava de mim. Porque meus pais nunca aceitariam quem eu realmente sou. Porque é mais fácil mentir do que decepcionar as pessoas que você ama. Marina, você não foi a única covarde nesse relacionamento. Eu fui pior. Pelo menos você sentiu culpa. Eu só senti alívio de ter uma capa perfeita. Marina não conseguia processar. Você sabia? O tempo todo você sabia que não me amava. Rafael assentiu. E você sabia que não me amava também. A gente se acomodou um no outro. Foi conveniente. Seguro. Mas não era real. Nada disso era real. Bruno, do lado de Rafael, falou pela primeira vez. Desculpa se isso é estranho, mas obrigado. Por falar a verdade. Tenho implorado para ele fazer isso há anos. Rafael se virou para Bruno, e pela primeira vez Marina viu algo em seu ex-noivo que nunca tinha visto antes: amor verdadeiro. A forma como Rafael olhava para aquele homem era como ela nunca tinha olhado para ele. E então ela entendeu. Ambos tinham sido prisioneiros das expectativas alheias, sacrificando a própria felicidade no altar da aprovação social. Então o que fazemos agora? Marina perguntou, quase rindo da absurdidade total da situação. Rafael pensou por um momento. Acho que cancelamos o casamento. Você vai ter seu bebê. Eu vou tentar reconstruir minha relação com minha família. E ambos vamos tentar ser honestos pela primeira vez nas nossas vidas. O padre, completamente perdido, murmurou algo sobre nunca ter visto nada assim em 30 anos oficiando cerimônias. A mãe de Marina desceu do banco e caminhou em direção à filha. Marina se preparou para a bronca da vida, mas em vez disso, sua mãe apenas perguntou: Você está bem? O bebê está bem.
Marina assentiu, surpresa. Então vamos embora daqui. Vamos para casa. Resolvemos o resto depois. A mãe dela se virou para a igreja lotada. Pessoal, claramente não vai ter casamento hoje. Mas o buffet já está pago, então quem quiser aproveitar a comida e bebida, sintam-se à vontade. Nada se perde. E com essa declaração surreal, ela segurou o braço da filha e começou a levá-la pelo corredor. Marina olhou para trás uma última vez. Rafael estava abraçado com Bruno, alguns amigos já cercando-os. Ele levantou a mão, acenou, e ela acenou de volta. Não era perdão, não ainda, mas era reconhecimento. Duas pessoas que tinham se machucado mutuamente, mas que no final tinham se libertado. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Marina. Sua família ficou dividida. Seu pai não falou com ela por semanas. Metade dos amigos tomou o lado dela, metade desapareceu. As redes sociais explodiram com o vídeo do casamento mais dramático do século, filmado e postado por algum convidado. Marina teve que desativar todas as contas. Perdeu o emprego porque a história virou notícia e a empresa não queria publicidade negativa. Mas na adversidade, descobriu quem realmente importava. Sua mãe, depois do choque inicial, tornou-se seu maior apoio. Algumas poucas amigas verdadeiras permaneceram. E Marina, pela primeira vez, teve que aprender a viver sozinha, consigo mesma, sem as muletas da aprovação externa. Ela passou meses tentando encontrar Daniel. Contratou até um investigador particular. Finalmente descobriu que ele estava em Porto Alegre, trabalhando num escritório de arquitetura boutique. Marina pegou um avião numa terça-feira chuvosa, 6 meses grávida, barriga já proeminente sob o vestido de algodão. Chegou ao escritório dele sem avisar. A recepcionista tentou detê-la, mas Marina insistiu. Por favor, só diga que Marina está aqui. Ele vai entender. 10 minutos depois, Daniel apareceu na recepção. Ele tinha barba agora, e estava mais magro, mas era ele. Quando viu Marina, especialmente sua barriga, parou no meio do corredor. É meu? Ele perguntou, voz rouca. Marina assentiu. Como você soube? Ela sorriu um sorriso triste. Matemática. E por que eu sei? Eu sempre soube. Daniel olhou ao redor, consciente dos olhares curiosos. Vamos conversar lá fora. Eles foram para um café próximo. Ali, Marina contou tudo. O quase casamento, a revelação pública, Rafael e Bruno, o circo midiático, a reconstrução lenta da sua vida. Daniel escutou em silêncio, processando. Por que não me contou antes? Por que não entrou em contato assim que descobriu? Ele finalmente perguntou. Marina respirou fundo. Porque precisava ter certeza de que quando viesse até você, seria porque eu queria, não porque precisava. Precisava reconstruir minha vida sozinha primeiro, provar para mim mesma que podia ficar de pé sem depender de ninguém. Não vim aqui pedir nada, Daniel. Vim apenas dizer que você vai ser pai, e que você tem o direito de decidir o quanto quer estar envolvido. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o café já frio na frente dele. Aquela noite, ele finalmente disse, foi a melhor e pior noite da minha vida. A melhor porque finalmente estive com você. A pior porque acordei achando que era o começo de algo, e descobri que tinha sido uma despedida. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Eu era covarde então. Não sou mais.